Olá pessoal, eu sou Tatiane Freitas, sou portadora da miastenia graves, uma doença neuromuscular autoimune que causa fraqueza generalizada, paralisia dos músculos, e eu demorei 5 anos para obter um diagnóstico dessa doença. Depois dos sintomas começarem, ou piorarem, na verdade, porque eles já estavam sendo apresentados no decorrer da minha vida e eu não tinha prestado atenção, ou, na verdade, não sabia que era uma doença que estava sendo, que estava tornando minha vida mais difícil, digamos assim. E eu achava que era só uma pessoa diferente das outras. Eu tenho atualmente 39 anos e quando eu engravidei aos 32 anos, eu comecei a ter muitas dores musculares, uma gestação muito difícil. Com 4 semanas eu já senti muita dor e foi aí que eu descobri que estava grávida, e no dia seguinte já tive descolamento da placenta com sangramento e já comecei o repouso absoluto. Eu falo um pouco mais ofegante porque o próprio falar já me deixa mais cansada. O diafragma ele vai ficando cansado, porque é também um músculo e ele, de certa forma, vai também fatigando e fico mais puxando o ar. Bem, vou retornando ao fato da gravidez. A gravidez ela piora o quadro geral de um miastênico e eu não sabia que eu era portadora da doença. E eu não conseguia subir escadas, não conseguia pegar um ônibus, ficava com muitas dores musculares, não conseguia ter uma vida normal de uma grávida. E passei a gravidez toda de repouso, com descolamento 4 ou 5 vezes, até que tive pré-eclâmpsia, pressão alta, e a minha filha nasceu prematura. E foi muita dificuldade no trabalho, porque a chefia não entendia, né, o que eu passava, achava que poderia estar fazendo um corpo mole, coisa assim. Foi bem difícil para mim. Tinha apoio de uma parte da diretoria, mas não era bem vista por outra parte no trabalho, infelizmente. E antes de ter o diagnóstico, eu passei muito mal. Eu relatava para diversos médicos que eu sentia essa falta de ar, uma dor no peito, uma dor localizada aqui no peito. E chegava com falta de ar nos hospitais, que era bem característica da doença, e eles achavam que era uma asma, uma bronquite, e eu falava, eu não tenho essas doenças. E de fato eles faziam os exames e não achavam nada. E era cansaço devido à fraqueza muscular generalizada e do diafragma. E como eu ficava em repouso no leito do hospital, eu melhorava. Se vocês notarem, eu tenho uma parte da face um pouco mais caída nessa lateral, o olho fica mais caído porque ele afeta a musculatura. Hoje eu estou mais cansada, o olho começa a cair mais, essa musculatura do rosto ela cai mais. Quando eu não estou muito cansada, essa musculatura ela sobe, mas essa parte lateral ela é bem mais cansada,
e cai. Eu tenho dificuldade muitas vezes para falar a língua, sendo um músculo. Ela trava, eu não consigo falar as palavras muitas vezes. Dá uma paralisia mesmo na língua, de forma que eu não consigo engolir comida, mastigar, engolir líquidos. Eu me engasgo com muita facilidade, mesmo antes do diagnóstico. Eu já me engasgava bastante, eu não sabia o motivo. Tentava fazer exercícios e era muito difícil, ficava pior, mais prostrada. E como eu passei por diversos especialistas e eles tinham o diagnóstico de fibromialgia e depressão, eles falavam que eu precisava fazer exercícios para acabar com as dores e melhorar o meu estado de ânimo, que eu reportava que eu não conseguia fazer as coisas, que era uma fraqueza, uma falta de... não uma falta de ânimo, é muito cansaço para fazer qualquer atividade no dia a dia, é muito cansativo. E andar 2 quadras eu já fico com falta de ar, fico com as pernas trêmulas e preciso me sentar. E essa dor que tinha muito forte no peito, eles diziam que era ansiedade, que era angústia, e me encheram de antidepressivos e remédios que não são recomendáveis para miastenia graves, que me passaram Rivotril, me passaram antidepressivos e relaxante muscular. Relaxante muscular e miastenia não combinam. Eu ficava pior. Eu não posso tomar relaxante muscular, porque meus músculos vão relaxar mais ainda e eu vou ter mais fraqueza muscular. Então, eu piorei, fui piorando. Os objetos foram caindo das minhas mãos, eu não tinha força para abrir garrafas, escovar dente, tomar banho. Eu precisava de ajuda do meu marido para me levar para o banheiro, para me dar banho, para cuidar da minha filha. A ponto que eu não conseguia levantar da cama de manhã, é muito difícil acordar, muito, é um cansaço, eu acordo já cansada. E minha filha falava, mamãe acorda, tô com fome. Eu não conseguia levantar, não conseguia me alimentar, não conseguia alimentar minha filha. Era desesperador. Porque eu sabia que eu não tinha apoio de ninguém. E eu chegava nas emergências e diziam, tadinha, tá inventando uma doença, tá com crise de ansiedade, Foi difícil. 5 anos para conseguir que um médico especialista olhasse para mim, visse meu andar cambaleante e dissesse, não, essa menina tem uma doença neurológica, esse olho caído, essa dor no peito. Eram 2 tumores no timo, que estão relacionados com a miastenia graves. Eu fiz uma cirurgia, um corte, não sei se dá para ver aqui. Eu retirei 2 tumores do timo e da região do pericárdio. Esse tumor ele vem crescendo lentamente ao longo dos anos e está relacionado à parte da produção de anticorpos, do sistema autoimune, de defesas do organismo. Então, eu, na verdade, produzo anticorpos que não deixam que não deixa a energia chegar até na ligação dos músculos. Então, eu não tenho força. É como se o cérebro mandasse que meu braço se movesse e eu não tenho força para mandar meu braço se mover, porque não manda energia, os neurotransmissores não mandam energia para ele suficiente, porque eu produzo esses anticorpos que causam a paralisia. A paralisia ela é temporária, ela melhora com repouso e piora com esforço físico,
que a gente faz esforço físico diariamente. Cuidando de uma casa, andando na rua, escovar o dente, ao escovar o dente, ao fazer uma comida, trabalhando. Eu não consigo mais trabalhar porque pegar um ônibus é difícil. Ficar em pé no ônibus muitas horas. Quem olha para mim não diz que eu tenho uma doença grave. Acha que eu não tenho nada. Como que alguém vai ceder um lugar para mim, um assento de um ônibus, por exemplo, do metrô? E se eu ficar muito tempo no metrô, no ônibus, me dá uma paralisia e eu caio. E eu posso ter uma parada cardiorrespiratória. Difícil. Eu deixei meu emprego porque eu não sabia o que eu tinha. Aí tentei trabalhar de casa, fazendo um outro ramo. Tentando, eu sou analista de relações internacionais. Tinha uma vida muito agitada antes de ter minha filha. E abdiquei de um trabalho que eu ganhava relativamente bem, mas eu não tinha mais condições de me locomover, de fazer esforço. Né? Eu não tinha o diagnóstico. Bem, enfim, foi uma jornada bem difícil. Que eu queria deixar como mensagem para as pessoas é que junho é um mês de conscientização da miastenia graves e para as pessoas ficarem alertas aos primeiros sinais, porque eu desconhecia a doença assim a fundo e os primeiros sinais foram o sono excessivo. Eu sempre tive muito sono, muita dificuldade para acordar. Aí as pessoas vão dizer, eu também durmo demais. Não, gente, eu dormia muito. Eu dormia o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tenho e sempre tive a necessidade de dormir demais. De dormir cedo. De dificuldade de acordar cedo, porque eu já acordava cansada, mas sempre tive o compromisso de acordar. E trabalho desde os 16 anos. Trabalhava como estagiária, depois aos 18 anos, efetivada. Mas nos intervalos que eu tinha, que era o almoço, eu comia em 5 minutos para poder dormir, porque senão eu não aguentava o segundo tempo de trabalho, eu não aguentava, precisava dormir. Quem me conhece sabe disso, sabe da minha história. E eu acredito que eu tenha sido mandada embora de um emprego por causa disso também, porque eu não estava de forma alguma fazendo algo errado. Estava no meu horário de trabalho, mas no meu horário de descanso, então eu posso fazer o que eu quiser. Então eu dormia, porque eu não aguentava, era muito sono. Só que um dos meus chefes, eu não sei se eu posso falar disso aqui, mas foi um consulado que eu trabalhei, ele me viu dormindo em uma das salas. Era meu horário de descanso, uma hora que eu tinha regulamentada para descansar. Eu levava a minha comida, eu esquentava e comia lá. Uma semana depois eu fui desligada da empresa, porque eu passava muito mal, eu não sabia que eu tinha. E a miastenia, ela dá uns sintomas que eu vou falar daqui a pouco. E eu passava mal, tinha muito sono, enfim, ele me viu dormindo e uma semana depois ele me desligou da empresa, alegando que eu não tinha mais o perfil. E eu tenho certeza que foi por causa disso. Mas, enfim.
muito sono, cansaço, muitas dores nas pernas, pouca resistência para exercício, dormir demais, a pálpebra caída, os olhos eles caem, visão dupla. O meu depois começou a afetar os membros inferiores e superiores, caía na rua por fraqueza nas pernas, sem força nos braços, enfim. E eu gostaria de que as pessoas que trabalham no ambiente hospitalar, e que não só os médicos, porque muitas vezes nós chegamos com sintomas de miastenia graves nas emergências e eles sequer pensam na possibilidade de estarmos passando por uma crise miastênica. Não tem um respeito adequado com o paciente ao dizer que é uma crise de ansiedade ou que não tem nada, sabe? E os enfermeiros, eu vejo que eles não desconhecem a doença, eles não sabem da gravidade do que o paciente, ao chegar numa emergência com miastenia, passa, que é virar o óbito por insuficiência respiratória e uma parada cardíaca. É isso. O que mudou na minha vida? Muita coisa. Hoje eu preciso da ajuda da minha família para cuidar da minha filha. Tive que mudar de cidade. Antes eu morava em Niterói, sem ajuda de familiares. E eu tive que voltar para minha cidade, que é Rio de Janeiro, porque aqui eu tenho todo o apoio, toda a logística, suporte dos meus pais, que me ajudam na criação agora da minha filha. Quando eu estou mais fraca, quando eu não consigo levantar para cuidar dela ou até de mim, eles que levam ela para a escola, para cursos. Estamos próximos ao trabalho do meu marido. Eu já tentei voltar a trabalhar, mas me dá crises respiratórias, eu passo muito mal, fico vários dias de cama sem conseguir andar. E estou nessa luta de uma doença que não tem cura, que aparentemente a pessoa não tem nada, mas é uma doença grave que requer muitos cuidados, assim como várias outras doenças neurológicas, como Parkinson, como ELA, como síndrome de Guillain-Barré. É uma luta diária e só quem tem sabe a luta que é.